Por exemplo, Lilith, vem da onde? Essa Lilith ideia? Apócrifo? Nem apócrifo. Lilith, na verdade, é uma criação da Idade Média. Ah, é? Não existe nada de Lilith ser a primeira mulher de Adão. Na Bíblia não? Na Bíblia, nem livros deuterocanônicos, nem livros apócrifos, nem em qualquer outra literatura. Lilith, como primeira mulher de Adão, é uma criação da Idade Média. O único lugar que Lilith aparece no texto hebraico é num texto de Isaías. Esta personagem, ela é um emblema de libertação da mulher, de feminismo, de ativismo em prol dos direitos da mulher. Lilith foi colocada assim quase como que, sei lá, o símbolo máximo disso aí, por muitas mulheres, especialmente no Ocidente. E, como sempre acontece nesse tipo de recurso idealístico, há sempre aquela teoria da conspiração que Lilith é uma história que foi censurada na Bíblia. Há várias versões dessa história. A mais clássica, a mais contada, que você vai encontrar em 2 minutos digitando no Google, diz mais ou menos assim: Deus criou Adão e sua mulher, Lilith, não Eva. Adão e Lilith. E Deus criou os dois do pó da terra. E quando Deus os criou, Deus deu a seguinte ordem: você é Adão, você é Lilith. Lilith, você deve se submeter ao seu marido, Adão. Você deve ser inferior a ele deve dominar você. Mas a Lilith, como boa feminista, ela não aceitou essa postura machista, patriarcal de Deus. Ela se rebelou contra aquele sistema de patriarcado. Ela não aceitou ficar com Adão, ela se rebelou contra Adão e fugiu de Adão. Quando ela fugiu de Adão, Deus mandou alguns anjos para persegui-la, para trazê-la de volta, inclusive com ameaças, que se ela não voltasse, ela seria mãe de demônios. Como ela não voltou, ela foi amaldiçoada por Deus e, em seu lugar, Deus criou Eva. E agora, para não cometer o erro que ele cometera com a primeira criação da mulher, ele faz com que Eva seja criada não do pó da terra, como foi Adão, mas da costela de Adão, para ser dominada por ele, para ser inferior a ele, para ser uma auxiliadora dele, no sentido bem de, como eu diria para vocês, de hierarquia, sabe? Adão primeiro, Eva depois. O que os defensores do mito de Lilith querem dizer é o seguinte: há 2 relatos da criação no Gênesis. O primeiro relato iria do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Tá certo? Do capítulo 2, versículo 4, até o versículo 24, seria um segundo relato. E ainda de acordo com essa teoria, eram 2 relatos distintos, escritos por autores distintos, que um editor, a posteriori, unificou, coletando esses 2 textos, essas 2 versões da criação, e fazendo uma compilação delas, de modo a tornarem um só livro. E há até contradições entre esses 2 relatos. Ainda seguindo essa argumentação, eles dizem assim: no Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 2, verso 3, Deus é sempre chamado de Elohim. Quando você chega no 2, verso 4, Deus não é mais chamado de Elohim, mas de Hashem Elohim. A segunda argumentação que eles usam é que, se você olhar o 2, verso 4, fala assim: esta é a Gênesis dos céus e da terra. Mas você já não tinha contado? Como é que agora parece que vai contar tudo de novo? É como se eu fosse contar a história do Chapeuzinho Vermelho para você, Chapeuzinho Vermelho, e depois que eu contasse a história do Chapeuzinho Vermelho, lá pela metade da história, depois que você já soubesse do lobo mau, a vozinha foi engolida e tudo mais, aí eu falo: pois é, essa é a história do Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho era uma menina, e eu comecei a contar tudo de novo, e com outras coisas que eu não falei antes. Não faz sentido isso, tá certo? Eles também apontam que há certas contradições, por exemplo, para funilar na questão de Lilith. No capítulo 1, versículo 27, diz: assim o Senhor, assim Deus, não o Senhor Deus, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Parece que os 2 foram criados, ao mesmo tempo. Quando você vai no capítulo 2, fala que Deus criou primeiro o homem, depois lá na frente criou a mulher. Mas não foram criados juntos? Você não falou disso antes? E aí,
ainda nessa argumentação, nessa leitura, eles dizem que a primeira criação, aquela que vai do capítulo 1, versículo 1 até o 2, versículo 3, é a criação de Adão e Lilith. Quando no capítulo 2 fala que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, aí essa mulher que seria Eva. Tá certo? E entre a criação de Lilith e a criação de Eva, houve essa desavença entre Lilith, o Criador, e o seu marido, que Lilith não aceitou se submeter ao machismo opressor de Deus e Adão. Por isso que ela fugiu e foi perseguida. Então, como ela perdeu o lugar dela de esposa de Adão, Deus trouxe Eva para substituí-la. Em síntese, é isso aí. Será que tudo isso é verdade? Como é que a gente responde a essas questões? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é desmontar essa questão de que há dois relatos no Gênesis. Eu, como ocidental do século XXI, olho e penso, um está contradizendo o outro, mas alguém daquela época entendia que dois relatos da mesma história, paralelos, com detalhes diferentes, colocados no mesmo livro, era apenas uma forma de dar ênfase e facilitar a memorização. Então, quando muitos autores europeus, aliás, quem criou toda essa história da hipótese documentária foram autores europeus que nunca tinham pisado em Israel, numa época em que a literatura do Antigo Oriente Próximo ainda não era tão conhecida, eles usaram um erro de anacronismo, analisaram tudo aquilo ali a partir de uma cosmovisão europeia. Então, aquilo que para mim hoje no Ocidente é estranho, para eles não era. Então, a gente tem que levar em consideração o aspecto cultural do texto, porque senão eu vou cometer o erro dos teólogos europeus, especialmente alemães. Você analisa a Bíblia como se ela fosse escrita agora, na nossa cultura. Não é bem assim. Segundo lugar, vamos falar da Lilith. Você sabia que a Bíblia toda é silenciada a respeito de Lilith? A única passagem bíblica que menciona o nome de Lilith, a única, é Isaías capítulo 34, verso 14, que eu vou ler para você. Diz assim, está falando da queda de Edom, e fala assim, os animais do deserto se encontrarão com as hienas. Está falando que Edom seria completamente abandonada, viraria um deserto, terra de ninguém. O prognóstico de Isaías aqui é uma maldição sobre a terra de Edom, que viraria terra de ninguém. Então ele começa a falar de maneira poética, guarde isso aí, de maneira poética, o que haveria de acontecer na terra. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, ou seja, não haverá nenhum ser humano ali. É como se falasse assim, olha, somente ratos e baratas estarão morando naquele local. Bom, rato e barata não moram, como se fosse um ser humano morando, né? Mas é uma maneira que eu tenho de falar que não haverá ninguém ali, que estará abandonado. Essa é a expressão bíblica. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. No original hebraico, esse animais noturnos está justamente a expressão Lilith, sendo que na cópia de Isaías que foi encontrada nos manuscritos do Mar Morto, a palavra Lilith aparece no plural, Liliot. Por isso que algumas Bíblias traduzem animais noturnos no plural, mesmo que a palavra no hebraico que nós temos seja singular, porque no hebraico da Idade Média, no hebraico massorético, a palavra é singular, Lilith. No hebraico que foi encontrado nos manuscritos de Qumran, na cópia de Isaías de Qumran, lá está Liliot, no plural. Seria então um nome próprio? Lilith ali repousará, ou as Lilith no plural, como está lá? Ou seriam animais noturnos? Outras Bíblias traduziram por sátiros, entendendo que seria aqui um ser mitológico. De qualquer maneira, Lilith seria algum tipo de animal mitológico. Outros falaram, não, pode ser um animal comum, noturno, então vamos traduzir por animais noturnos. Alguns preferiram repetir a palavra coruja, que aparece aqui no verso 15, e traduzir por coruja. Eu não vou entrar no mérito da questão qual que é a melhor tradução. Só quero acentuar para você, para não ficar cansativo, que o único lugar na Bíblia onde a palavra Lilith aparece é aqui em Isaías. O único e exclusivo lugar. Tá bom, Rodrigo, e essa história da Lilith veio da onde? Bom, o mais longínquo que eu consigo ir em Lilith é quando você pega ali a partir do ano 500 depois de Cristo.
ano 500 depois de Cristo, olha, 5 séculos após Jesus, que você vai ter nos primeiros textos ali talmúdicos uma certa tradição, que a gente chama de Midrashim, os Midrash que aparecem ali, alguma tradição falando de um demônio chamado Lilith. E como muitas dessas traduções vêm do Talmud babilônico, alguns especialistas entendem que aqueles judeus que viviam na Babilônia copiaram essa mitologia de Lilith de alguma mitologia babilônica. E nós temos no assírio tardio, que seria o aramaico, e também no babilônico, um certo ser demoníaco, tá certo? Chamada Lilitu. Lilitu, você tem 2 demônios, Lilo, que seria um demônio masculino, e Lilitu, que seria um demônio feminino. Então, muitos pensam, será que o Lilitu não seria a mesma Lilith? E o que a mitologia babilônica fala dessa Lilith? Bom, apenas que ela era um ser demoníaco, que assombrava mulheres, ela era maldita, havia encantamentos sobre ela, e aí é curioso que essa história babilônica, ela aparece também ali nessas primeiras versões do Talmud, falando de Lilith como sendo um demônio que assombrava mulheres grávidas. Eu encontrei pelo menos 3 histórias ali da Lilith, 4. A terceira história que eu ouvi é que Lilith, na verdade, seria um demônio feminino que apareceu na forma da rainha de Sabá, para poder encantar, seduzir o rei Salomão e tirá-lo dos caminhos de Deus. E a quarta versão que eu tenho da Lilith é que a Lilith, essa é até interessante, que ela que foi a segunda esposa de Adão, que Adão casou-se com Eva, e quando os dois foram expulsos do jardim do Éden após o pecado, Adão conheceu Lilith, se encantou pela sedução dela e acabou tendo Lilith como sua amante. E aí Deus amaldiçoou a relação sexual de Adão e Lilith, e o que eles conseguiram gerar eram só demônios que até hoje atormentam os seres humanos. Já de princípio, eu tenho 2 problemas aqui com as versões de Lilith, se você percebeu. O primeiro problema diz respeito à época tardia em que essas lendas apareceram dentro do judaísmo. Eu estou falando do ano 500 em diante, 500 depois de Cristo em diante. Aliás, essa versão mais elaborada da Lilith como sendo a primeira criatura de Deus, alguns até pensam que ela foi criada até antes de Adão. Tem essa versão também, que ela foi criada antes de Adão. Uma versão diz que ela foi criada junto com ele, eu estava esquecendo dessa quinta. Outras que ela foi criada antes de Adão e que ela era a mais bela criatura. Essa versão mais elaborada da Lilith, como companheira de Adão, que depois perde esse lugar para Eva, ela só vai aparecer ali por volta do ano 700 a ano 1000, num documento mitológico chamado Alfabeto de Benzira. Alfabeto de Benzira, que, como eu falei, é um documento mitológico judeu, tá certo? Que alguns datam entre o ano 700 até o ano 1000 depois de Cristo, ou seja, são documentos medievais. Então, o primeiro problema é a data tardia dessas fontes. Elas estão muito longe do texto bíblico, muito longe. O segundo problema que eu tenho é que, se você olhar, são várias mitologias. Então, a pergunta que eu faria para quem está querendo ressuscitar esse drama aí da Lilith é o seguinte: tá bom, qual das mitologias de Lilith você quer ressuscitar? Porque eu contei aqui pelo menos 5. Se você fala que a igreja cristã tentou esconder do público a verdadeira história de Lilith por uma questão de patriarcado e tudo mais, e de misoginia, tá bom. Se você está com essa tese, então eu devolvo a pergunta para você. Qual das versões de Lilith é a correta? Também estava esquecendo já de uma outra, tem mais uma sexta aqui, que a Lilith também era um anjo demoníaco ninfomaníaco. Era um demônio feminino ninfomaníaco. Qual dessas versões você vai levantar? E dentro da versão que estão tentando propagar hoje como sendo verdadeira, essa que ela foi substituída por Eva, eu pergunto, olha, se a ideia é apagar a mulher, por que Eva também não foi apagada do relato? Você vai falar, não, mas Eva foi criada de maneira inferior. Eu
vou mostrar para você no final desse vídeo que isso não é verdade. E já que eu estou derrubando alguns mitos aqui, eu vou derrubar um outro mito aqui. Será que Eva foi criada realmente inferior ao homem? Alguns pensam que o fato de Eva ter sido criada depois do homem a coloca inferior ao homem. O fato da mulher ter sido criada depois, olha o erro de anacronismo, o mesmo erro de anacronismo que cometiam aqueles defensores do método da crítica das fontes, da teoria das fontes que eu mencionei para você. A gente acaba colocando a nossa cultura sobre a Bíblia de maneira anacrônica. Eva foi criada depois, então ela é inferior. Não! Na construção literária da poesia do Gênesis, o fato da mulher ser colocada no final, antes do Shabat, é um crescendo. Significa que ela foi colocada de maneira a atingir um ápice, que seria a criação da mulher. Tanto é que até que a mulher é criada, a criação não está completa. Podem olhar que antes do pecado entrar na terra, pela primeira vez Deus quebrou o ciclo daqueles ditos. E viu Deus isso, e era muito bom. E viu Deus aquilo, e era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Pode olhar no capítulo 1 sempre. E Deus viu que tudo isso era bom. E Deus viu que a luz era boa. E Deus fez separação. E Deus chamou a luz dias e tudo mais. E Deus disse, isso é bom. Quando chegou na situação em que o homem estava só, pela primeira vez Deus falou assim, não é bom. Ele quebrou o ciclo dos bons que ele estava citando antes. E agora falou, não é bom. Olha, não é bom, não tinha nem caído do pecado, saído do pecado, e já havia algo que não era bom no Éden. O quê? Que o homem esteja só, que ele está incompleto. A forma como Deus cria o homem usa o verbo yassar, que é o verbo manufaturar, como se está modelando ali um jarro. Mas a forma como Deus cria a mulher no hebraico, usa-se o verbo banar, que significa formar de maneira delicada. É como se o homem fosse feito quase assim a machadada e a mulher fosse polida. Aquela velha piadinha que contam que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, porque primeiro vinha um rascunho, depois a forma definitiva, ela procede. Apesar de ser uma piada, ela procede. O homem foi criado com todo o esmero, mas ele era uma criação assim meio tosca, como se fosse uma parede não rebocada. E a mulher era a parede com reboque e tinta. Segundo, quando Deus fala, criarei uma mulher que será auxiliadora, capítulo 2, versículo 18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora. Aí o pessoal, auxiliadora, tá vendo? Inferior. Não, olha o resto do versículo. Farei uma auxiliadora que seja semelhante a ele, que esteja em pé de igualdade. Aí você fala, mas o auxiliador nunca está em pé de igualdade. O servente de pedreiro não tem o mesmo status do pedreiro. Concordo com você. O subsecretário não tem o mesmo status do secretário. Concordo com você. Mas a palavra auxiliar que aparece aqui, a palavra ezer em hebraico, não é um auxiliar no sentido de aquele que traz o cafezinho para o diretor da empresa. Auxiliar aqui, ezer, significa aquele que é ajudador, salvador, que resgata o outro se ele cair no buraco. Tanto é, no Salmo 10, verso 14, diz assim, olha, tu, porém, Senhor meu Deus, tem visto isso. E no final do verso 14 diz, tu, Senhor, tens sido o ezer do órfão. No hebraico está o ezer do órfão, o defensor, o auxiliador do órfão. Ora, se auxiliador é uma palavra pejorativa, como é que ela é aplicada a Deus? Deus é o ezer. O mesmo título que é dado a Eva no Gênesis é dado a Deus ali no Salmo. Um dos primeiros filhos de Moisés, acho que o primeiro filho de Moisés, se não me engano, recebeu o nome de Eliezer. Deus. Eli, meu Deus. Ezer, ajudador. Eliezer, meu Deus, é ajudador. É salvador, resgatador. Então Deus falou assim, eu vou fazer uma mulher que seja resgatadora dele. E em que sentido Eva seria a resgatadora do homem, sendo que eles estavam antes do pecado, não havia do que ser resgatado. Deus conhece o fim desde o princípio. Veio o pecado. Por ironia, a primeira a comer o fruto foi Eva, depois Adão. A morte agora estava condenando Adão, Eva e toda a humanidade. E Deus deu a sentença de morte para eles. Ele falou, olha, a terra vai produzir cardos e abrolhos, espinhos, você vai comer do suor do seu rosto, Adão, você vai ter que trabalhar, mulher, você vai dar à luz com muitas dores, eu vou fazer com que a serpente agora arraste
comendo a poeira do chão, a terra está maldita por causa de vocês. Mas em meio às maldições de Deus havia a súplica de perdão e misericórdia de ambos. Deus falou, eu vou perdoar vocês. Eu vou suscitar através da mulher, olha esse detalhe, eu suscitarei, depois você pode ler na sua Bíblia em casa, isso que eu estou falando para vocês aqui, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus fala que vai colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, e fala, o descendente da mulher, que é o Salvador, teria o calcanhar ferido pela serpente, mas esse descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Era o Messias. A salvação, o Ézer, o ajudador, viria da barriga de uma mulher. Isso foi tão forte que Adão, assim que Deus deu aquela promessa, Adão virou para a mulher e falou, agora eu vou te dar um nome. Até então ela não tinha nome, ela era chamada apenas de mulher. Você se chamará Eva. E é interessante que a palavra Eva, Ava, em hebraico, significa aquela que traz consigo a vida, a portadora da vida. Lindo, né? Porque a vida, barra, salvação, esperança, ajuda, o Ézer virá da mulher. Por isso que ela é chamada de auxiliadora e de Eva, que significa aquela que transporta a vida. Isso não é lindo? Não há nada de misoginia aqui nesse texto do Gênesis. Há, sim, um anacronismo em ler no texto, algo que o autor sagrado não tinha a menor intenção em escrever. Agora, aquela história de Lilith como a primeira mulher de Adão, isso foi uma crença, uma lenda criada na Idade Média. Não tem nada na Antiguidade a esse respeito.